Olá, boa tarde. Sou a professora Joelma. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo dando continuidade à aula passada, de redação, que nós vimos sobre o mito e a lenda. Hoje nós vamos iniciar um tema novo. É isso? Vamos de acordo com o cronograma, o nosso cronograma, a gente vai ver crônica, esse gênero crônica. O que é essa crônica, Que é essa crônica? Crônica nada mais é do que um gênero textual muito presente no nosso dia a dia, em jornais e revistas, principalmente em jornais e revistas. Assuntos abordados, na crônica. Os assuntos abordados nesse tipo de texto, são voltados ao cotidiano. Das cidades, a cotidiano urbana. Então, o que é uma crônica? É um gênero textual muito presente em jornais e revistas. E, em geral, os assuntos abordados em texto desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades, da vida urbana, da vida cotidiana urbana. A crônica também, ela pode ser entendida como um retrato. Ela é um retrato verbal particular. O que eu quero dizer com isso? Um contrato verbal particular. Porque lá você vai registrar, os acontecimentos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem, perceber no dia a dia de suas vidas as impressões, as ideias, as visões da realidade que não foram percebidas por todos. Por isso que é um retrato verbal particular e peculiar de cada cronista. Ele vê esses acontecimentos com minuciosidade, ou seja, uma impressão que nós não conseguimos perceber. Embora não seja uma regra, as crônicas, elas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico. Só que não é uma regra. Nós sabemos disso, que não é uma regra. Agora, as características, dessa crônica. Como ele é um gênero, como a crônica ela é um gênero discursivo. Se é um gênero discursivo, vai mesclar uma tipologia narrativa, Ela é uma tipologia narrativa. E o que vem a ser, Essa analogia narrativa, ela vem com trechos, Ela vem com trechos reflexivos. Em alguns casos, eles são o quê? Argumentativos. São argumentativos. São trechos reflexivos, argumentativos. Por isso que é um retrato verbal particular. Outra característica, a linguagem. A linguagem. Como é a linguagem? A linguagem da crônica, ela costuma ser leve. É uma linguagem leve, marcada por, já que é um termo, é um gênero textual que vai narrar acontecimentos do dia a dia, da nossa rotina. Então ela vem marcada por, olha lá, ela vem marcada por coloquialidade,
coloquialidade. E não é raro. Cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras, nós sabemos disso. Os temas mais comuns a esse gênero, são os mais variados possíveis, né? Eles são variados, certo? Qualquer assunto do cotidiano pode ser motivo de uma crônica. Pode ser um gênero nascido, né, na cidade. É comum que tudo que ocorra num ambiente urbano passe a ser escrito em uma forma de crônica. Isso é uma coisa comum. Isso depende muito do artista, do cronista. Por exemplo, se você for pegar algum texto, uma crônica, por exemplo, a última crônica, né, de Carlos Drummond de Andrade, você vai ler, você vai ver que lá permite você perceber isso, né, que tem uma leveza na linguagem, né? O tom, isso nessa aqui, ó, a última. Se você tiver a oportunidade de fazer uma lida, pesquisar a última crônica de Carlos Drummond de Andrade, vou colocar aqui a nota que é para você ter a curiosidade de pesquisar. Lá o que você vai ver? Lá na leitura desse texto, você vai perceber a leveza da linguagem, como eu havia falado, né? A leveza da linguagem nesse texto, certo? A leveza da linguagem. Você vai ver o tom, né, coloquial. Você vai perceber que parece mesmo uma conversa descontraída com o autor. Além disso, lá esse poeta, né, ele resume com a precisão os possíveis temas de uma crônica, né? Os possíveis temas de uma crônica pode ser cinema, literatura, a vida urbana. Lá ele faz bem essa colocação, você é bem capaz de perceber. Ele fala da moral, né? Coisas deste mundo e de qualquer outro possível, né? Bom, os tipos, né? Vamos aqui aos tipos de crônica. Os tipos de crônica. Nós temos a crônica narrativa. Essa crônica narrativa, ela contém o quê? Apenas elementos da narração em sua estrutura, né? Apenas elementos da narração em sua estrutura. Ou seja, nessa crônica aqui vai apresentar quais são esses elementos. Ela vai apresentar personagens, ela vai apresentar tempo, espaço e enredo. Nessas crônicas não há longos
né, trechos reflexivos ou argumentativos, como é comum naquelas publicadas em jornais, né, como eu acabei de ver, que o assunto da crônica narrativa, via de regra, é um tema veiculado ao cotidiano das cidades. Então, não é aquele texto argumentativo. Você costuma ver esse tipo de texto em textos jornalísticos, que não deixa de ser um tema para crônica, notícia, certo? Aí nós temos agora essa outra, a crônica jornalística. A crônica jornalística. A crônica jornalística, ela pode ser caracterizada como uma mistura de fragmentos narrativos. Uma mistura de fragmentos narrativos. Em geral, são pequenos fatos cotidianos, por se tratar de crônica, são contados, né, primeiramente, para promover uma reflexão sobre eles, certo? Os trechos desse tipo de crônica jornalística, os trechos são mais... Só botar algumas características de cada um para vocês perceberem. Os trechos são mais longos, de reflexão e argumentação sobre o fato narrado. Sobre o fato narrado. Veja bem. Por ser publicada em jornais, é esperado que o tema dessa crônica jornalística seja de interesse de um grupo social, não apenas do próprio cronista, né? Normalmente, os principais acontecimentos do dia a dia ou da semana anterior são os assuntos redigidos nas crônicas jornalísticas. Além dessa crônica narrativa, dessa crônica jornalística e dessa crônica, nós temos ainda a crônica humorística. Nós temos a crônica humorística. Uma das marcas da crônica narrativa e jornalística, que é o que a gente viu, é ter um enfoque humorístico, né, através acerca dessas cenas, né, desses acontecimentos cotidianos. Para quê? Para que essa marca humorística? Para atingir esse grau de comédia, né? Cada cronista ele adota, né, um estilo particular. Aqueles que usam a ironia, né? Aqui ele pode usar a ironia, uma figura de linguagem bastante conhecida em textos poéticos, como também em crônicas, como a gente já viu aqui, que é quando se vai narrar ou produzir uma crônica humorística, para marcar o que? Sua linguagem. A ironia, o cronista utiliza com a função de marcar a linguagem. Há outros também que abordam assuntos cômicos, né? Abordam assuntos cômicos. Por natureza, certo? E também há os cronistas que constroem discursos engraçados por meio de associações lusitadas, certo? Quanto mais original e mais criativa, melhor será a crônica. Aí vocês têm uma crônica após essa explanação da aula, vocês têm uma crônica para produzir. Vocês irão escolher
né? Que tipo de crônica vocês vão produzir em volta do tema, né? Qual a característica que você vai abordar, você sendo um cronista, certo? Agora, como fazer uma crônica, né? Bom, para produzir uma crônica, né? Para produzir uma crônica, é necessário ser um bom observador da vida cotidiana das cidades. Porque é pela observação, é através da observação como fazer uma crônica. Né? Através da observação, você vai o quê? A observação da realidade, você vai criar perspectivas inusitadas que o cronista ele encontra, né, o tema de seus textos. Então você vai observar bastante para você escolher a que tema do cotidiano você quer abordar, né? Um texto, para ser um texto bem projetado, você primeiro faz um texto em rascunho, faz a revisão, né, daquele texto, sempre que possível, certo? No caso das crônicas narrativas, você vale a pena que você, nas crônicas narrativas, você tem que planejar, assim, bem, né? Você tem que planejar bem. Você tem que planejar bem, né? Quais, você vai perguntar, quais os personagens, né? Você tem que pensar logo quem vai ser seus personagens. O cenário. Como vai ser o seu cenário? Você vai criar sua crônica. O tempo. Como vai ser o tempo da sua crônica? Vai ser um tempo psicológico? Vai ser um tempo cronológico? E o enredo? O enredo, né, que serão redigidos. Caso você queira escrever uma crônica jornalística, vale a pena também você pesquisar, né, os pontos de vista que serão apresentados. E também é fundamental bem o que será defendido na crônica jornalística. Na crônica jornalística, você tem que o quê? Como as demais, planejar, né? Mas vale a pena você pesquisar bem os pontos de vistas. Que serão apresentados, porque já que vai ser defendido, né, no texto, certo? Então, lá na página, acredito que da página 26 a 33 tem uma atividade para vocês responderem, da página atividades 26 a 33. E na página 34, chegou a hora da produção, certo, gente? A hora da produção. Lá tem uma proposta, tem um texto chamado Aliança, né? Tem a proposta, tem um planejamento, certo? E com base no que da aula de hoje, você vai seguir passo a passo, né? O planejamento da sua
da sua proposta, né? Passo a passo, certo? Porque é muito comum você pegar um texto e, antes de mais nada, você, quando vai produzir um texto, você tem que planejar. Depois que você planeja, né, aí você vai... O que você vai fazer no seu planejamento? Você vai... Quais são os elementos que vocês vão abordar? Né, que vocês irão abordar? Quais são esses elementos que irão ser abordados, né, para a história? Como serão essas personagens? Certo? Como serão as personagens? Né? O espaço, tudo isso aqui, ó, o tempo, o enredo, tudo isso você tem que procurar fazer um planejamento antes, certo? E outra, uma questão que você tem que fazer, elaborar o rascunho. Isso, o primeiro texto que você produz, ele é um rascunho, certo? Só então você vai passar a vista. Primeiro você faz o rascunho, aquele esboço do texto. Depois você vai analisar ele direitinho, certo? E não se esquecer, gente, não se esquecer da seguinte questão. O texto, ele é um texto prévio. A crônica é um texto breve. Então não pode se estender muito, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Qualquer coisa me chame no PV. Então tchau, tchau e até a nossa próxima aula.